A partir de agora, na Mundial, Hora do Rush. Hora Extra. Hoje no programa vamos ter a doutora Laura Isabel Pinheiro Ratten. A doutora que vai falar de tudo um pouco, das diversas áreas aí, né? Desde herança, sucessão, casamento. Onde um advogado pode ajudar, certamente o advogado vai ajudar, né? Quando há um conflito, alguma coisa assim, que alguém se sente injustiçado, é isso que surge um advogado para auxiliar. Então hoje nós vamos ter assuntos aqui dos mais diversos. Com a doutora Laura Isabel Pinheiro Ratten, em nome do Leão das Tintas, que é o representante das tintas Renner, varejo e tintas automotivas, toda a linha residencial, né, linha predial. Você encontra a Renner no Leão das Tintas. Cerâmica Caspari, líder de mercado em lajes protendidas, lajes treliçadas, blocos cerâmicos de vedação, blocos cerâmicos estruturais, 43 anos de excelência e qualidade em seus produtos, com transporte próprio, com certificação, com laudo de ensaio, tudo comprovando a eficiência da entrega na obra, tudo com garantia e segurança. Vai construir, conte com a Cerâmica Caspari. Ligue 51-3562-2300 ou acesse já a internet para ver os produtos, né? Conhecer a indústria. cerâmicacaspari.com.br. Tem o K e o Y, esse nome aí, Caspari. Também com o apoio do David Autosserviços, pneus nacionais e importados, que é uma coisa importada aí, para calçar o teu sapato do teu carro aí, vai bem lá no David Autosserviços, na Rua da Chácara 625. Glasnost hoje é folga para o pessoal, segunda-feira tradicional folga. E estamos agendando também uma hora dessa, uma conversa com o seu Valdemar Oliveira para contar histórias aqui, dos shows que ele já promoveu em Juiz. Eita, que esse homenzinho aí. Esse realizou grandes eventos aqui em Juiz, o seu Valdemar Oliveira na Glasnost. Um grande abraço para o seu Valdemar e toda a família. Também com o apoio da Priscila Dansma, Centro de Estética Avançada. A Priscila e o Vitor Hugo Botura estão viajando, estão indo conhecer, buscar novas tecnologias. As mulheres aqui agradecem, né, porque elas cada vez estão mais belas, justamente aí com as tecnologias que estão chegando, e está chegando também já aí a nova estação. Então, uma academia, uma caminhada e um procedimento estético daqui a pouco vai muito bem, né? 21 de abril, 454, próximo ao estádio do São Luís. O WhatsApp para fazer a reserva é o 99713-8571. Muito bem, doutora Laura. Vou chamar só de Laura Ratten. Vou cortar o Isabel Pinheiro aqui. Ficou grande. Deixa eu ver qual é o teu microfone aqui, é o 2. Boa noite, tudo bem, doutora? Boa noite, meu amigo. Boa noite, ouvintes aí da Rádio Mundial. Uma alegria grande estar aqui com vocês. Um privilégio, uma honra da gente recebê-la aqui, doutora. Doutora, eu vou começar pela parte mais feliz, digamos assim, que a gente até fez uma brincadeira hoje. Tenho muitos amigos aí que estão se separando, chegaram numa altura da vida e acharam que escolher uma novinha vai trazer felicidade, né? Ou mais felicidade ainda, porque o cara que já chega numa altura do casamento certamente é feliz. Mas daqui a pouco bate a caçuleta aí e quer pegar, trocar uma de 60 por duas de 30. É caro para fazer isso, né? É bom alertar os amigos, né? Tem que ter bala na agulha. Realmente, hoje nós estamos com esses relacionamentos muito mais rápidos, né, bom amigo? A gente vê assim que temos uma tendência, né, de relacionamentos mais instáveis do que estáveis, né? Porque temos uma questão familiar também, né, nesse sentido, que as pessoas entram em novos relacionamentos, encerram com maior facilidade, né?
temos menos comprometimento, né? É o que a gente vê assim, né? E não tem problema, né? É a nossa sociedade, Cada um tem que buscar a sua felicidade. Né? Isso aí, mas nós temos que nos preocupar sim com as consequências As disso, né? consequências. Isso, até vou rolar as consequências, meus amigos. Então, geralmente é isso aí, e não é só a pessoa que está casada e está querendo se separar, porque tem toda um rito, assim como tem um rito para casar, tem um rito para se separar também. Exato. Né? E daí tu começa a pensar assim que tu tem que fazer um cálculo matemático e tu tem que conciliar o que foi juntado no resultado do casamento. Né? O resultado é filhos, é bem patrimonial, isso aí. É que nós temos aquela questão assim, que quando começa o relacionamento, é aquela questão de amor, paixão, tudo tá indo bem, né? Certo. E não se preocupam com a parte patrimonial, né? Porque a gente sabe que qualquer relacionamento, seja casamento, seja uma união estável, né? Ele vai gerar um efeito patrimonial, tá? As pessoas escolhendo esse efeito ou não, né? E muitas pessoas entram, né? Pensando que sempre vai tudo bem, e é o que todo mundo torce, que vá tudo bem, né? Mas, infelizmente, em alguns casos, pode dar problemas, né? Sim. E aí vem a consequência, principalmente patrimonial. A maioria das pessoas não entendem, quando entram nesse relacionamento, qual vai ser a consequência disso se acabar. A consequência se acabar em vida, no caso de um divórcio, de uma separação, e qual a consequência disso com a morte. Porque a gente sempre diz, né, que esses relacionamentos uma hora vão acabar. Até que a morte nos separe. E vai acabar, né? E com a morte nós temos outras consequências, às vezes, desse regime de bens, né? E a gente vê, assim, muitas pessoas dizendo, eu vou me separar, eu vou casar em separação total de bens para não compartilhar nada, cada um tem o seu, né? O que é meu, o que é teu. E na hora de um falecimento, acontece que esse regime de bens compartilha, né? Não e adianta aí fazer o documento, então? Adianta se for separação em vida, mas e no falecimento, né? Então, assim, ou quem está no segundo casamento, né? Às vezes os filhos, não vou me preocupar porque o meu pai casou agora com a segunda esposa, ou se juntou, como dizem, né? Em separação de bens, então nunca vai ter problema. Mas no falecimento, o regime da separação de bens, ela gera direito hereditário para esse companheiro, para esse cônjuge, né? E aí acontecem as questões de surpresas, né? Então nós temos que tentar demonstrar a cultura da prevenção, né? Então a gente saber as consequências dos atos antes de tomar as atitudes, para que a gente possa saber escolher o que é melhor para cada um, né? Até porque são vários cenários que compõem a vida de um sujeito, né? Então vamos começar assim para o cara que é bem novo. Vamos lá. Então, hoje em dia, a gente nota assim que o pessoal está querendo sair mais tarde de casa, né? Fica com o papai e com a mamãe até os 30, 35, 40 anos, né? Depois é que vão se encorajar de sair, né? É uma geração diferente, né? Então, vamos lá. Então, tá namorando. Já tem algum tipo de compromisso? Quais as precauções, qual é o tipo de conversa que o casal de namorados deve ter para ter uma segurança de ambas as partes? Porque de repente também a menina pode ser rica, o menino pode ser pobre, pode ser ao contrário, então cada um tem um tipo de vida, mas hoje em dia, por ser novo, né, cada um... São muitos desafios, né? Não basta ter só o amor, tem que ter a razão também, né? Não, a gente sabe que esses relacionamentos de namoro, né? Esses casais que estão namorando, estão se conhecendo, isso de regra não gera nenhum efeito patrimonial, né? Não é considerado uma família, uma entidade familiar, nada disso. E por isso não tem aplicação de regime de bens, né? Não tem direitos e deveres, né? Que quem casou tem. Mas nós temos uma dificuldade hoje em dia de efetivamente comprovar que isso é ou não um namoro. Por quê? Porque nós temos a questão da união estável. E hoje a gente tem assim uma linha muito tênue entre o que seria um namoro e o que já viraria uma união estável. Se juntou as meias, tem perigo. Tem perigo. Então, assim, hoje
a gente já tem, né, um documento que agora já está bem mais né, desmistificado, que é a questão do contrato de namoro. Que os namorados, eles vão fazer um documento onde eles vão estabelecer que aquela relação deles não é para constituir família, que eles não têm, né, intenção de conviver em união estável, eles não são uma família, eles estão se conhecendo, eles são namorados. E é importante estipular isso. Claro que não vai ser o documento que vai excluir um relacionamento, uma união estável, se configurados seus requisitos, né? Mas qual que é o benefício maior desse contrato de namoro? É que se por acaso esse relacionamento virar uma união estável, que a gente já tem estipulado que regime de bens esse casal vai ter, né? Então, assim, começa esse relacionamento com essa questão patrimonial estipulada, conforme os objetivos de cada casal, né? Aí cada um precisa, né, resolver o que quer para si, se quer compartilhar patrimônio ou não, né? Então, o ideal mesmo seria, para não gerar dúvidas, faz o contrato de namoro, é namoro, se as situações fáticas demonstrarem uma união estável. O que demonstra uma união estável, né? Quando já tem aquela convivência pública, todo mundo já reconhece na sociedade que aquele casal mora junto, ou que eles têm uma intenção mais próxima de constituir família, já começam a ter planos conjuntos, né? Adquirir coisas juntamente, um já está dependente do outro no plano de saúde, no clube, né? Então essas questões já começam a configurar uma união estável, né? E quem não fez nenhum documento, nenhum contrato, né, de namoro, nada, se viu que a relação está se tornando mais séria e pode partir aí a se iniciar essa união estável, o ideal seria também documentar isso. Escolher regime de bens, né? Ver as consequências que quer para esse relacionamento e também fixar um termo inicial desse relacionamento. Porque nós sabemos que a partir desse início é que se vai partilhar patrimônio, por exemplo, né? Então, para não ficar aquela dúvida, adquiriu enquanto estava em união estável ou não, né? E vira aquela briga, né? E a discussão futura. Então, eu acho que quando se tem essa conversa, se tem uma prevenção e uma organização nesse sentido, todo mundo está esclarecido, fica mais difícil lidar com o problema, né? E também por questões sucessórias, porque a gente sabe hoje que o companheiro, ele é herdeiro, né? Então, se eu não tenho declarada uma união estável, esse companheiro sobrevivente também não consegue exercer direitos se houver o falecimento, né, de um deles. Inclusive, assim, ó, direitos mais básicos, né, como fazer uma declaração de óbito, né, como é que eu vou comprovar a condição de companheiro se eu não tenho um papel, né, porque a gente tem muito essa questão do casamento. Eu tenho uma certidão, eu tenho um papel que eu posso apresentar em qualquer lugar e eu demonstro que eu tenho um vínculo, né. O companheiro não existe esse vínculo, né, como é que eu vou comprovar isso de uma hora para outra? Até para ter acesso a um hospital, né, para ter acesso a qualquer direito, né. Então nós temos essa dificuldade. Esse contrato de namoro, digamos, ele pode ser elaborado por tempo. Ó, vamos fazer um contrato de um ano vai ser o nosso namoro, depois nós vamos passar para a fase 2, seria um adendo num outro contrato, digamos. Pode ser feito isso, conforme vai evoluindo o namoro, porque tem uns aí que não querem casar, leva uns 10 anos para pedir em noivado, né? Então fica enrolando o que dá, né? Alguns malandrinhos aí que namoram não querem casar, né? Fica um bom tempo. Então esse contrato pode ir sendo construído. Assim, o ideal é que não, né? Por quê? Porque a união estável hoje, para ela existir, ela não precisa de um documento, ela é um fato. Então, na medida que se comprova que faticamente há uma união, ela é contínua, ela é duradoura e ela tem esse objetivo de constituir família, que há esse projeto de vida comum, ela já está constituída, ela já existe, tá? Ela não precisa de um documento para isso, tá? E a partir desse momento também tem a incidência já desse regime patrimonial, né? No momento que eu tenho só um contrato de namoro, eu estou declarando que eu vivo só um namoro. Mas se as circunstâncias fáticas, né, e de vida do casal demonstram que isso já evoluiu para uma união estável, não vai ser um documento que eu tenho que vai excluir essa união estável, né? O que é ideal é que a gente se estipule nesse contrato de namoro que, se por acaso esse, né, relacionamento vier a evoluir para uma união estável, o casal já estipula tais regras. Entende? Então, já se tem ali um início documentado desse relacionamento, dessa união estável, né? E fixa, né, também quais são esses efeitos que o casal quer, né?
Então, o ideal é isso. Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha, são 18h20, mas nós vamos ainda entrar no assunto assim. Então, a próxima fase é depois que casou, então, vai casar. Qual as precauções para tomar? Porque a gente sabe que depois a sogra ou o sogro querem botar coxada no casamento, né? O pai e a mãe querem se meter também, né? Vai vir herança no futuro, né? Quais as precauções então para o casamento? Então, vamos chegar lá. E não dando certo o casamento, qual o melhor caminho então para evitar desgastes, então, tá? Mas antes de nós entrar em todos esses assuntos, doutora, nós estamos com a doutora Laura Hatten. Explica para nós um pouquinho quem é a doutora Laura Isabel Pinheiro Hatten. Bom, então tá. A Laura, então, é uma pessoa que não tinha como primeira opção ser advogada, né? Sempre estudou para concurso público, né? E por muitos anos, né, foi essa a minha rotina, mas que depois que viu que advogar não é somente ajuizar processo judicial, acabou mudando um pouco a mentalidade, né? Então, desde que eu entrei, né, nessa questão de planejamento sucessório, de advocacia mais preventiva, né, mais consultiva, a gente viu que mudou, sabe? Porque hoje a sociedade precisa se organizar de forma preventiva para as coisas, porque a gente está no mundo de esclarecimento, né? Nós estamos aqui na rádio, né? As pessoas estão ouvindo, estão esclarecendo vários assuntos, não só da área jurídica, mas outras questões que vêm aqui, né, fazer entrevista. Então, assim, nós temos uma sociedade que ela é mais esclarecida, né? A internet nos auxiliou muito nisso. E quando você percebe que organizando, né, e prevendo consequências indesejadas, né, e organizando para que isso não aconteça, a gente pode evitar aqueles processos difíceis, né, lá no judiciário, que são aqueles processos assim que não acabam, que trazem desgaste emocional para todo mundo, né, que são caros, né, e que não resolvem a vida, né, porque na verdade assim, se a família, dentro, né, do seu núcleo, dentro das suas questões que todo mundo se conhece, não consegue resolver o seu problema, às vezes não é delegando para uma terceira pessoa que todos sairão satisfeitos, né? Então eu acho que nós precisamos sim prevenir, né, essas questões para que todo mundo saia um pouco satisfeito dessas relações, né? Então, desde que eu conheci, né, essa questão preventiva, desde que a gente consegue verificar que tu consegue planejar certos efeitos e consequências de alguns atos, para mim a advocacia mudou de sentido, sabe? Então, esse foi o principal fator assim que me fez também sair do mundo dos concursos e então investir nessa parte mais da advocacia, né? Legal. Você falou aí planejamento sucessório. O que seria basicamente essa mentoria e essa assessoria? Então, isso. O planejamento sucessório hoje ele vem justamente para organizar de forma preventiva os efeitos de uma sucessão, né? Porque na verdade a gente tem meios de organizar, planejar e fazer com que essa transmissão da herança seja mais efetiva, né? Porque a gente vê assim, ó, que a morte hoje é uma questão certa para todo mundo, né? Apesar de que a gente não saiba quando isso vai acontecer, é uma coisa certa. Mas muitas pessoas evitam muito falar sobre o assunto, não querem tratar sobre isso, o que vai acontecer quando não estiver mais aqui, né? E isso traz alguns percalços aí para a família, porque aí quando acontece o falecimento, sem ter nada planejado, nós temos o problema do luto, o problema do sofrimento e o problema burocrático em organizar tudo isso, né? E muitas vezes, assim, esse patrimônio está desorganizado, não se sabe por onde começar, né? Então, planejar a sucessão é justamente isso, é eu deixar as coisas encaminhadas, é eu deixar as coisas organizadas, para que quando eu não estiver mais aqui, né, as coisas se encaminhem da forma mais correta, né, e mais eficaz possível, evitando todo esse sofrimento das pessoas que ficam também, né? Porque a gente vê assim que muitas pessoas também dependem desse titular do patrimônio financeiramente. E quando acontece um falecimento,
até essas pessoas ficam perdidas. Como é que vai se encaminhar, né? Porque faleceu a pessoa que tinha o domínio financeiro sobre aquilo, né? É o motorista da Kombi. Isso, e aí começa uma situação muito difícil, inclusive para a manutenção dessas pessoas, né? E a gente sabe que enquanto encaminha esse inventário, causa muito desgaste financeiro também e não tem o recurso. Por quê? Porque o patrimônio está todo imobilizado, está todo trancado, né? Então nós precisamos organizar meios para também ter essa subsistência dessas pessoas que dependem quando aconteceu o falecimento, né? Certo. Essa sucessão que você presta assessoria também engloba a sucessão empresarial também? Também. Muitas empresas também não se preocupam com essa questão sucessória, né? Porque não é só a pessoa física, né, que vai ter a sua sucessão. A empresa também precisa estar organizada, né? E hoje se fala muito em holding, né, também. Holding familiar. Isso. Então todas essas questões assim precisam estar organizadas. Nós precisamos fazer um plano sucessório para isso também, né? Como é que uma empresa vai ser viável economicamente quando aconteceu o falecimento, né? Como é que vai continuar se mantendo? Quem vai administrar? Quem vai gerir esse negócio, né? Porque a gente vê que se não tem um plano, quando acontece esse falecimento desse titular, muitas vezes a empresa acaba falindo também, né? Tipo, não tendo meios de se manter. E talvez a empresa que é a que traz recursos para aquela família, né? Então nós precisamos também organizar esse plano sucessório, né? E sem falar que essa questão do planejamento sucessório também pode trazer benefícios tributários, né? Porque a maioria das pessoas que fala sobre isso vê a maior vantagem como os benefícios tributários. Eles existem? Existem. Eles sempre vão acontecer? Não sei. Nós precisamos organizar um plano, verificar o tipo de patrimônio, verificar quais são as consequências e o que vai ser feito com esse patrimônio. Se for uma empresa, onde que esse patrimônio vai ser alocado dentro da empresa, para verificar se há ou não benefícios tributários, né? Mas além disso, o maior benefício é familiar, né? É familiar e é sucessório e é até para manutenção, né, de quem depende dessa empresa, por exemplo. Muito bem, então depois a gente vai falar mais sobre isso aí, porque eu tenho uma curiosidade. O pai que comanda uma empresa familiar e os filhos, uns não querem assumir, outros não têm aptidão para ser o líder para assumir. Qual seria a solução? Mas isso é para depois, tá? Agora só vai me dar uma dica de uma música. Vamos dar uma música e nós temos o nosso intervalo comercial aqui que eu preciso faturar também. Vamos lá. Eu gosto de capital inicial, não olhe para trás. Não olhe para trás. Então eu vou tirar aqui um fundo que eu tinha programado, a ponte. Vamos lá então. Capital inicial. Vamos tomar uma aguinha aqui e já voltamos. 18h38, estamos com o nosso Hora Extra aqui na Mundi, temperatura em 16 graus, está começando a baixar a temperatura, com o apoio da Casa das Linhas, do David Autosserviços, da Priscila Dansman, Centro de Estética Avançada, da Glasnost, hoje é folga da Glasnost, hein? Casa das Linhas, então, Cerâmica Caspari, líder de mercados em Lages, Leão das Tintas, Tintas Renner, é no Leão das Tintas. Hoje estamos conversando com a doutora Laura Hatten, advogada, e está fazendo mestrado na Unijuí, doutora? Fazendo mestrado agora. É. Encaramos mais esse desafio aí. Buscando uma especialização maior. E está sendo chamado para falar sobre esse contrato de namoro, então? Tu sabe que a Unijuí tem um projeto integrador, que eles chamam, né, e que é um auxílio da própria comunidade, né, de trazer temas para eles, e também tem os mentores que auxiliam, né, esses alunos. E aí, até hoje, nós temos lá um encontro que vai ser o tema é contrato de namoro, aí para auxiliar os estudantes aí nesse tema. Legal. Bom, eu deixei uma pergunta ali antes, meio no ar, né, que era a parte do casamento. Então, quanto eu fui já direto pro luto ou ainda na briga antes? Na briga? Então vamos para a briga primeiro. Vamos entrar aí com as pessoas que às vezes pensam que não tem conserto do casamento, né? Quais são as implicações com filhos e sem filhos, doutora? O que dá para falar sobre isso aí? É um angu, hein?
É um tema difícil porque envolve muitas questões concretas e particulares, né, de cada casal e de cada família. Mas o que nós temos, assim, que de regra, né? A questão de um divórcio, de uma separação com filhos piora muito, né? Porque nós temos toda essa questão desse menor envolvido, né? E nós temos, assim, até uma certa disputa, né, pela guarda, né, dessa criança. Então temos todas essas questões. O que é importante para o casal e para quem está ouvindo, assim? Eu acho que o principal é evitar a briga, né? O principal é evitar o litígio. Eu acho que os casais precisam procurar uma solução mais consensual, né, para esses problemas. Conversando, a gente se entende. Isso, porque eu acho que foi uma conversa que iniciou esse relacionamento, né? Eu acho que ele não tem por que encerrar de uma forma, né, tão litigiosa, né? Eu acho que, assim, buscar orientação, porque, assim, todos vão estar certos, né? Cada um vai ter o seu ponto de vista, cada um vai ter os prós e os contras, né? Mas eu acho que nesse momento a gente tem que deixar de lado, né, essas questões e tentar objetivar pensando no melhor, né, para quem vai ficar ali, o filho, né, ou sem filhos, né, que seja o melhor para seguir a vida, né, adiante, porque eu acho que a gente tem que encarar o fim, né, não deu mais, encerrou, vamos encarar o fim de uma maneira responsável também, assim como a gente começou de uma maneira responsável, né. Então eu acho que o ideal mesmo é tentar conversar, tentar procurar alguém que auxilie nessa questão, né. Nós temos hoje muitos profissionais até na própria questão da mediação, né, que auxiliam, que fazem essa conversa prévia, né, até dentro de um processo judicial hoje em dia, né, geralmente a primeira audiência é uma audiência para tentar compor, né, para tentar organizar isso da melhor forma. Por quê? Porque a gente sabe que quando há uma separação, há perda para os dois lados, né, não tem ninguém que saia ganhando, a gente sai perdendo, né, sai perdendo financeiramente, né, sai perdendo emocionalmente, mas tentar encarar isso de uma maneira responsável, né, e de uma forma assim que se chegue a um fim, né, que torne a vida possível depois disso, eu acho que é o melhor caminho sempre, né. Então... Bom, no caso, o casamento está terminando, vamos ao patrimônio. Como é que funciona? Por exemplo, os dois eram jovens, vamos dizer que eles começaram do nada, ambos. Como é que funciona, por exemplo? Nós temos a questão do regime de bens. Então, sempre para se dizer se vai haver uma divisão desse patrimônio, se o parceiro vai ter direito a isso ou aquilo, nós precisamos primeiro saber qual é o regime de bens que esse casal iniciou o relacionamento, né? Temos uma possibilidade de escolha, porque nós temos vários regimes de bens. Não escolher nenhum também é uma escolha, porque a gente acaba caindo no regime padrão, que é o regime da comunhão parcial de bens, né? Nesse regime da comunhão parcial de bens, então, se eu não fiz nenhum documento, nenhum pacto judicial, nada, simplesmente fui morar junto ou simplesmente sou casado sem escolher o meu regime, é o da comunhão parcial de bens, tá? Nesse regime, vai se compartilhar todo o patrimônio que foi adquirido onerosamente durante o tempo da união. E aí que eu digo a dificuldade de se fixar o termo inicial do relacionamento, né? Por isso que é tão importante. E aí dividir esse patrimônio de maneira igualitária, né? Então nós temos ali, se foi um carro, uma casa, de regra é metade para cada um, né? E o tempo? Porque assim, eu acho que muitas mulheres vão se identificar no que acontece. Por exemplo, tem muita mulher que vai para o casamento e abre mão de sua carreira profissional, de fazer tal coisa, para se dedicar ao casamento e criar filho, né, e ser uma esposa padrão, digamos em casa, né? Isso pode ter algum tipo de compensação se o casamento terminar? Olha, eu digo mais, e às vezes não é nem só o tempo que ela deixou, né, mas é o que ela vai fazer dali para frente para se manter após o fim desse relacionamento, né? Ela deixou de ter uma profissão para se dedicar ao casamento. Isso. Né? Então assim, às vezes largou um emprego, né? Às vezes o marido ganhava bem, não precisava trabalhar, outras vezes o marido é ciumento, não quer que a mulher trabalhe, né? Isso acontece, né? Acontece. Isso no dia a dia a gente sabe que
que é a vida, são coisas da vida real, né? Nós temos dois cenários, né, Bom Amigo? Nós temos a questão assim, se for um acordo consensual que o casal verifica, né, essa questão, pode-se pactuar uma divisão de bens até diferente, tá? Sendo um acordo. Não é a maioria dos casos? Não é, porque sempre é causa discussão, brigas, né, e acaba lá no judiciário. É que acaba também surgindo um novo ingrediente que não existe quando dá o tal do ódio, né? Então vem, quando há o desgaste, aí a pessoa fica ressentida e aí fica mais difícil, né? E aí, se isso vai para um conflito mesmo, né, que precisa ser resolvido pelo judiciário, aí a gente vai depender de provas, né, porque todo o processo judicial ele gira em torno dessas provas. Então, eu preciso produzir essa prova durante esse processo, né, e daí fica um pouco mais difícil, né. Eu preciso produzir que eu larguei o emprego para cuidar da família, eu preciso, né, documentar tudo isso no processo judicial para que se possa pleitear alguns direitos. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de pleitear alimentos compensatórios, que é mais ou menos essa questão assim, para se compensar, né, no caso, esse parceiro que abriu mão da sua vida, né, mas é uma prova mais difícil, né, e aí também eu vou precisar comprovar a possibilidade de quem vai me pagar isso, que tem condições financeiras disso. Por isso que eu volto, né, Bom Amigo, lá na nossa conversa inicial, a questão de organizar preventivamente, fazer um documento estipulando as questões do relacionamento, buscar esclarecimento em relação a isso, para desde o início, né, conseguir se propor isso de maneira consensual, quando não há briga, quando não há ódio, né, e organizar isso para prever, né, esses acontecimentos. A gente vê até muitos famosos hoje em dia, né, estipulando multas, né, e cláusulas no caso de infidelidade, no caso, né, de outras questões. Então, assim, hoje em dia é esse o ideal, né? Se estipular previamente, né? Seja estipulando o regime de bens através de um pacto antinupcial ou de um contrato de convivência, né? E também se estipulando certos acertos entre o casal de maneira prévia, né? Para evitar esses litígios. Meu Deus, como a gente tem assunto, vem cada assunto na minha cabeça aqui, ó. Vamos agora ver o lado do homem, por exemplo, que enquanto estava casado, tá? Estava bem de vida, ganhava X por mês lá, pá, se separou, houve um acordo, tem que pagar a pensão alimentícia. Só que daí ele foi pra festa, ele foi pras novinhas, gastou, quebrou. E não tem mais como pagar essa pensão alimentícia que ficou acordada. A gente vê casos de jogador de futebol que acaba preso e pensão alimentícia não paga, é cadeia na certa, né? Então, como que fica essa situação? O cara tá bem de vida, se separa e quebra. Como é que fica ruim para os dois? Fica ruim para os dois. E quem sofre é quem depende, né, dessa pensão, porque na verdade esses alimentos eles sempre são fixados levando em conta dois binômios, né? A necessidade de quem está buscando os alimentos, então, né, se leva em conta qual é a necessidade dos filhos, né? E a possibilidade de quem vai pagar, né? Quanto que esse pai ou essa mãe, seja quem for que vai pagar essa pensão, pode dispor, né? Então sempre se faz, né, um parâmetro com base nesses dois elementos. Toda vez que a situação mudar, esses alimentos precisam mudar também de regra, né? Seja também para um filho que vai estudar, né, que vai fazer uma faculdade particular, que aumentou as despesas, né? Também se pode pleitear isso. E também o pai, né, ou perdeu o emprego, ou mudou, né, a situação financeira, de regra, precisamos fazer, né, uma modificação dessa pensão. Lembrando que, para alterar esses alimentos, sempre a gente precisa fazer um movimento nesse sentido. Não é simplesmente porque o filho chegou com 18 anos que vai ser, né, cessada essa pensão. Não, ela é obrigatória enquanto não houver alguma medida judicial, né, alguma, né, decisão que estabeleça que ela cessou, né, ou então que precise modificar esse valor, né? Então, automaticamente ela não cessa e automaticamente ela não muda o valor. A gente precisa fazer um movimento nesse sentido. Então, para o pai, o pai que está se separando, se separou, é interessante acompanhar a vida do filho, porque se o filho for bem na vida, ele não vai precisar do pai
né, com essa pensão alimentícia. Então ele tem que se interessar pelo filho, né? É isso que eu sempre digo, né? Que os pais, às vezes, eles se acham na obrigação e acham muito ruim alcançar uma pensão alimentícia que dê um padrão de vida bom pro filho, né? Só que eles estão numa posição que eles ainda precisam auxiliar esse filho. Só que conforme o andar da vida, né? Lá na frente, se o filho tiver uma boa estrutura, né? Se ele tiver boas condições financeiras, é ele quem vai manter esse pai lá na frente, né? Porque a gente sempre vê, né, que às vezes os pais não se preocupam com isso, acham que é uma despesa, né, arcar com esses alimentos. Mas a gente verifica que depois lá na frente vai ser os filhos que vai amparar e que vai auxiliar esse pai, né? Então, é um investimento. É um investimento, com certeza. Bom, nós temos um monte de assunto, 18h50, vou ter que fazer um breve intervalo comercial, então a última parte vamos escolher um assunto já agora. Qual que seria a sucessão ou herança? Como é que ficam as heranças? Pode ser. Vamos pensar num assunto então, aqui, tá. porque para a gente já vir meio definido, porque a gente começa a conversar e quando vê, ó, não vou poder nem rodar a música, que é só um pedacinho da música então, que teria aqui. Eu até hoje não sei se o André Bigolin vai participar do programa hoje, porque o pessoal está carente de informação sobre a soja. Então, já voltamos. Indicarte, hora extra, música e entretenimento. 18h58. 18h58, nossa hora extra. Hoje estamos recebendo a doutora Laura Hatten. Doutora, vamos dar um apoio especial, provavelmente está ouvindo um videozinho especial. Ah, sim. Tá ouvindo, Maruã, meu filho, deve estar ouvindo e gostando da música aí, ele gosta muito. Legal. Que bom, tá joia. Bom, nós temos em 2 minutos o que a doutora Laura recomendaria, por exemplo, a um pai e uma mãe que está com um bom patrimônio, digamos, e que tem aí uns 5, 10 filhos, mais ou menos, para não dar briga dos filhos, né, depois que eles partirem. Porque a gente sabe que tem muita família aí que vai bem até os pais morrerem, né? E daí começa a brigaiada pelo espólio, né? Pela herança, né? Qual a melhor recomendação, então, para a família? Bom, eu acho que a melhor recomendação é organização e planejamento, né? E dentro desse planejamento, verificar quais são as vulnerabilidades que tem na família e quais as necessidades de cada filho, né? Porque eu acho que no momento que tu consegue destinar o patrimônio de forma específica, conforme as necessidades de cada um, tu evita, né, muitos inconvenientes, né, evita muitos problemas. Então, em primeiro lugar, assim, organizar e verificar qual é a realidade familiar, né? Qual filho, às vezes, que está já ocupando, né, determinado imóvel, que às vezes ocupa, né, um imóvel para trabalho, né? Então, quem sabe seria interessante já destinar esse imóvel para esse filho, para evitar inconvenientes, né? Então, eu acho que o principal é isso, é planejar, é verificar a sua realidade, né, verificar quais são as próprias necessidades, né, de cada filho, para deixar isso organizado e causar menos conflitos, né? Porque a gente sabe que conforme vai indo os anos e o conflito vai aumentando, os próprios bens vão desvalorizando também, né? Então, por isso que seria interessante essa organização. No caso, todos os filhos têm direito ao mesmo quinhão? Ou, por exemplo, um filho trabalhou junto com o pai e o outro não trabalhou? Bom, são detalhes, nuances, né? Mas de regra, todos vão receber a mesma coisa se não for feito nada, tá? Se esse, né, titular, o pai, por exemplo, né, esse titular desse patrimônio não fizer nada, não manifestar nenhuma vontade, os filhos terão os mesmos direitos, né? Mas nada impede que o pai, verificando, né, essa realidade, ele faça, né, ou um testamento, ou até uma doação, ajudou mais um filho, de tal período, e agora vai deixar... Ele pode fazer isso, mas aí precisa ter uma movimentação nesse sentido, né? Então a gente precisa organizar e tudo de acordo com os limites da lei, né? A gente não pode fazer nada também que extrapole essas questões, né? E no caso, por exemplo, o pai pode deixar toda a parte dele? Olha, sempre metade, 50% é o que vai ficar para os herdeiros necessários, que seriam, né, os filhos,
ou no caso de existirem pais vivos, né, se não tiver filhos, ou se não tiver filhos e nem pais, o cônjuge ou o companheiro, são os herdeiros necessários. Então, ele não pode excluir, né, esses herdeiros dessa herança. 50% sempre vai ser dividido entre eles, né. E os outros 50% pode sim, por manifestação de vontade, destinar não só para um filho específico, até como para terceiras pessoas que nem da família não são, né. Todo mundo tem, né, essa possibilidade de destinar essa herança, né, essa metade para o filho. É uma herança. Então, metade geralmente é da esposa, né? É sobre a esposa. Sim, assim, nós temos uma ordem da lei, né? Então, em primeiro lugar, são os filhos. Em alguns regimes de bens é que a esposa ou o esposo vai concorrer com esses filhos, mas dependendo do regime de bens, não. Né? Então vai ser só dos filhos, porque a gente também tem outras questões assim, né, Mona, que é a questão de meação e de herança, que são coisas diferentes, mas são termos mais técnicos, né? Então, meação é o do patrimônio do regime de bens, aquela coisa, metade do patrimônio do esposo ou da esposa, né? E a herança, que sim, são dos herdeiros, né? Tá. Bom, podemos anunciar então a sua contratação como cronista da Rádio Mundial, então ao meio-dia, vai ter um horário, vai ser bem certinho, definido, então, está confirmado. Vamos combinar, então. Vamos combinar, tá certo. O programa da Ayla e da Sueli ali ao meio-dia, então vai ter um dia da semana que a gente vai combinar com a doutora para tirar, as pessoas vão poder mandar e participar para tirar as suas dúvidas. O importante é informar a população, né? Verdade. É isso aí. No mais, então, doutora, muito obrigado. Foi uma honra recebê-la aqui no Estúdio da Mundial, e o assunto tem tanta coisa para comentar, né? E passou rápido, às 19h13 o Santi já está enfumaçado aqui, tá? A mil já. Não, eu que agradeço a oportunidade, né? Acho bem interessante a gente esclarecer esses temas, que afinal todo mundo precisa um pouquinho, né? Então... Eu não sei se a questão, tu podes divulgar o telefone de contato? Não, eu acho melhor deixar assim, é informação aí, certo, que eu venho trazer, né, esclarecimento para as pessoas. Você sabe que existe um regulamento todo da OAB, isso, né, e coisa, então... Mas então, a partir de... A gente vai definir aí semana que vem, vamos ter horário ao meio-dia para já dirimir as dúvidas dos nossos ouvintes, então... Bota intimado no ar, hein? Eu vou assinar o contrato aqui. Valeu, então. Obrigada. Gente, obrigado pela companhia. Vem aí Josué Santiago, para variar. Eu estou entregando no horário atrasado, viu, Santi? Nem rodei o André Rigolim para não te atrapalhar, tá? Valeu. Um abraço a todos, obrigado pela companhia. Segue a programação da Mundial. Tchau, tchau.